Oi, gente, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo aqui porque eu acho que é preciso compartilhar, tá? Esse canal aqui não é pra falar sobre assuntos, enfim, mas eu acho que tem que compartilhar essa experiência ruim que eu tive e poder ajudar outras pessoas. Nesta quinta-feira, fez uma semana que eu perdi meu querido e amado gatinho Ozzy. Ele virou estrelinha junto com a rainha Elizabeth. E eu vou explicar o motivo de por que tudo isso, tá? O Ozzy ele não teve um diagnóstico fechado, até porque não tem um exame específico para determinar que aquilo era mesmo essa doença, tá? Mas tudo indica que tenha ocasionado a PIF nele. Bom, ele faleceu de uma parada cardiorrespiratória e o veterinário, ele tinha dito que poderia ser PIF, porém ele não bateu o martelo, porque como eu comentei, não tem um exame específico que indique que isso é PIF, tá? Não é um exame igual o FIV-FeLV, que você faz o exame e dá lá positivo ou negativo. Não tem esse negócio específico. Porém, tudo bate que é por conta da PIF. Bom, então o que é essa PIF, né? Antes de mais nada. A PIF ela é uma doença que praticamente não tem cura, mas eu vou falar isso daí mais pra frente pra vocês. E tudo isso acontece através do coronavírus felino. Esse coronavírus felino, ele é um coronavírus que não passa para humanos, tá? Ele vive ali no gatinho, inativado, né, no caso. A maioria dos gatos que vivem em ONGs, né, que vivem em abrigos, que vivem gatos de rua, eles têm esse coronavírus. É passado pelo leite da mãe, ou se não, outro gatinho contaminado faz as fezes ali, outro gatinho se pisa e ali contamina e assim por diante. O que acontece? Enfim, e fica ali dentro do gatinho. Nos estudos ainda não se sabe como que se dá a mutação para a PIF, né? Mas tudo indica ali que é por algum momento em que o gato ele passe ou a imunidade baixa, ou ele sofre um estresse muito grande e aí causa a mutação, né? E as células boas do corpo do gato tenta combater, mas acaba espalhando mais ainda pelo corpo, assim surgindo a PIF e trazendo várias coisas ruins. Existe a PIF seca, a PIF molhada, eu vou deixar um link para vocês poderem saber mais sobre. E tudo indica que o Ozzy teve a híbrida, né? Teve as duas. Então eu vou contar para vocês mais para frente. Nos estudos, né, estão dizendo que eles estão fazendo um tratamento, né? Então antes da pandemia estava quase para ser liberado a medicação veterinária. Porém, por conta do coronavírus, né, o nosso mesmo Covid, eles não liberaram. Eles começaram o estudo para coronavírus mesmo em humanos e não foi liberada essa medicação. Então, é considerado que o gato não tem cura em si. Porém, tem um tratamento que é ilegal e que muitos gatinhos estão sendo curados, tá? Então, como é que funciona? 84 dias de medicação diária e nesses 84 dias não pode falhar. E depois tem 84 dias de observação. Então, no estudo, mostra que tem 3 possibilidades. O gato de ter a cura, o gato que precisa de mais doses e o gato que vem a falecer. Então, é uma pontinha de esperança, né? A gente viu que para a gente poder tomar a nossa dose do Covid mesmo, foi várias etapas até chegar e falar, pode liberar, né? E esse também.
mas vale a pena arriscar para a gente poder salvar o nosso animalzinho, né? Então tá acontecendo esse estudo, né? Tava acontecendo, enfim. E então muitos gatinhos estão sendo salvos, tá? Então são 84 dias da medicação e depois 84 dias de observação. Se o gatinho não voltar mais a ter aqueles sintomas que ele estava tendo e tem que fazer a bateria de exame, né? Ele é considerado curado. Pode ser que ele precise de mais dose, né? Se ele recair, né? Ter uma recaída. Ou no meio do tratamento também você tem que estar ciente que ele pode vir a óbito. O tratamento, como eu disse, ele é ilegal e ele é muito caro. Ele pode chegar de 17 mil até 40, 60 mil reais. Então é um tratamento que é difícil financeiramente e também psicologicamente. Ok. Agora eu preciso contar tudo o que aconteceu com o Ozzy para poder tentar ajudar você se você estiver passando por isso. Só que antes disso eu preciso contar desde quando eu peguei ele, tá? Primeiro que eu nunca tive gato, tá? Eu sempre tive cachorro, então eu sou do time cachorro. Eu sempre queria cachorro e não gato, por conta que, né, eu não tive contato com gato, apesar de morar do lado de uma casa que tem um monte de gato. Eu sempre achei gato muito, sabe, muito independente, não liga muito pra gente. E eu e meu marido, quando a gente se juntou, eu queria pegar o cachorro, ele queria pegar gato, e no final a gente não pegou ninguém. No ano passado, nos ofereceram para pegar o Pingo, então nós resolvemos pegar o Pingo, adotamos ele e vai fazer 1 ano agora em outubro que ele tá com a gente e ele deve ter uns 2 anos mais ou menos. Ok, no finalzinho de fevereiro, nós fomos comprar ração pro Pingo. E lá na Cobase estava tendo uma feirinha de adoção de gatos, né? A feirinha da Anjos e Protetores, da ONG Anjos e Protetores de Sorocaba. E lá eles tinham vários gatinhos e cachorro e a gente viu lá os gatinhos. Tinha vários gatinhos diferentes. E assim, eu gosto do diferente, sabe? Eu não gosto muito do comum, assim. Mas naquele momento ali, eu acho que não, em relação a isso não importa, né? Assim, não sei. Tanto é que durante o tratamento que o Ozzy estava internado, o Fábio, ele falou uma frase muito forte, assim, que não é a gente que escolhe o gato, e sim é o gato que escolhe a gente. E realmente, o espaço onde o Ozzy estava tinha vários gatinhos pretos, e o Ozzy é um gatinho preto. Só que ele se destacou ali, então ele queria ser adotado por nós e nós adotamos ele. Então foi para casa, ele se adaptou com o Pingo rápido, né? Uns 2, 3 dias eles já estavam de boa, já estavam ali se conhecendo tudo. E é claro que tinha que ficar em observação, né? Porque o Ozzy era tão fraginho, tão pequenininho, né? Ele tinha 2 meses quando a gente pegou ele. E o Pingo já era grandão, né? E ele é estrupiado, ele é desengolçado, né? Bobão, então ele quer brincar, quer acabar machucando. Enfim, e convivemos assim. Um ponto que eu acho interessante contar aqui pra vocês, mas eu acho que não tem a ver, mas pode ser que tenha. Eu e o Fábio, a gente nunca quase saía de casa. A gente só saía, era pro mercado, demorava 1h30, no máximo já estava em casa, ou umas 3 horas que a gente vinha na casa dos nossos familiares. E toda vez que a gente saía, a gente deixava comida, água, enfim, a caixa de areia ali bonitinha. E o Pingo, ele não mexia em nada. Ele era só a gente chegar que aí ele fazia tudo o que tinha que fazer. E teve uma época, ali mais ou menos no finalzinho de maio, meio de maio, não lembro, a gente teve que deixar os dois ali sozinhos em casa, né? A gente foi formar uns aluninhos e demorou bastante, porque a gente era 8 horas da manhã, já era uma outra cidade, então era meio que longe, e voltamos só 3 horas da tarde. Mas deixamos lá tudo prontinho, né? Nos potinhos dele, a ração, eles tinham água.
e a caixa de areia limpinha e eles não fizeram nada, não mexeram em nada. Nós chegamos em casa, eles começaram a fazer tudo. Depois de uns dias se passaram, o Ozzy começou a apresentar um comportamento diferente. Ele começou a ficar muito irritado, reclamando da caixa de areia. Toda vez que eu ia lá, ele já saía de perto da caixa. E depois eu comecei a observar ele não estava conseguindo urinar. Ele tentava ali, não conseguia, e quando conseguia era bem pouquinho. Então foi que a gente levou ele no veterinário e ele teve que ficar um dia internado e ele teve que fazer a obstrução urinária para ele poder voltar a urinar. Aí deu tudo certo, ele voltou, fizemos o tratamento e tal. E uma outra observação também que eu queria comentar, o Fábio, ele sempre disse que o Ozzy ele era muito quente. E assim, como eu nunca tive gato, eu não sei, pra mim tudo que tem pelo é quente. E, enfim, a gente chegou a falar pra veterinária, ela disse que poderia ter sido febre em algum momento, enfim. Na hora que ela mediu, ele tava normal. Enfim, e é isso. Passou-se um tempo, ele melhorou, tudo. Nós resolvemos mudar pra uma casa. A gente morava no apartamento e a gente queria mudar pra uma casa, né? Porque a gente sempre quer os bens dos nossos filhos. Então, a gente queria uma casa para eles correrem mais, brincarem. Inclusive, a caixa de areia deles fica dentro do nosso banheiro, né? E toda vez que a gente saía do banheiro, praticamente quase pisava dentro da caixa deles, né? Então, tava bem apertado pra gente. Então, a gente resolveu alugar uma casa. E nos mudamos no comecinho de junho. Nas 2 primeiras semanas, tava tudo bem. Assim, o comportamento, eu acho que de todo mundo era meio que receio, né? Mas o Ozzy, ele se alimentava, eles brincavam, faziam tudo que um gato normal fazia. Chegou alguns dias a gente observando, tava tudo normal, aparentemente. A gente tinha que vacinar e castrar o Ozzy em breve, né? Era por uns 6, 7 meses, a gente tinha que fazer isso. E por conta, a gente não tinha vacinado por conta que ele tinha tido essa obstrução urinária, enfim. A doutora falou para esperar um pouco por causa do tratamento que a gente estava fazendo. E quando a gente veio para cá, a gente vacinou ele. Então, outro ponto de observação, como eu tinha comentado lá nos estudos, não indica ao certo como que acontece a mutação do coronavírus para PIF. Porém, diz que por conta de algum estresse que o gato tenha e também a imunidade dele caia. Então, esse ponto da vacinação, que a gente vacinou ele, pode ser um momento que ele teve estresse. Um outro ponto também foi quando a gente colocou a tela na varandinha. Eu lembro que eu peguei ele no colo e fui levar ele até a varanda e tinha um pessoal diferente e ele super se assustou, o coração dele parecia que ia sair pela boca e ele saiu de perto. Então, pra mim, eu acho que foi aquele momento ali que ele, sabe, ficou mais assustado, assim, que pode ser por conta disso que ele tenha mutado, enfim, não sei. Ok? Passou-se alguns dias, o Ozzy ele começou a ficar muito para baixo, ele ficava muito encolhidinho. E assim, eu sempre achava que era frio, porque a gente mudou na época de inverno. E porque lá no apartamento, ele era um apartamento quente, né? A gente morava numa cidade que também era mais quente do que aqui. E eu achava que o Ozzy estava assim por causa do frio. Então ele estava mais quietinho, né? E acompanhando tudo isso, a gente vendo ele ali assim, daquele jeito e se perguntando, enfim. E levamos ele no veterinário, porque também ele estava começando a se alimentar, mas ele se alimentava menos, ele deixava um pouco ali da ração. Então a gente começou a achar estranho. A gente dá uma pesquisada para saber mais ou menos. A gente achou que poderia ter sido também comportamental, né? Por conta de que a gente teve essa mudança e etc. Então levamos ele para o veterinário, a veterinária disse assim que podia ser isso, que ele está num momento de estresse
e que era bom a gente comprar um Falloway. E assim, um Falloway, ele custa na faixa de uns R$300, dura um mês e é um cheirinho que vai deixar o gato mais tranquilinho. A gente falou, primeiro porque era muito caro. E imagina colocar todo mês um cheirinho pro gato, aí é complicado. E segundo que também a gente percebeu por conta da alimentação dele, a gente também tinha percebido também que meio que, sabe, no momento eu não sabia, mas o abdômen dele tava meio, sabe, assim, pulsando, não sei explicar muito bem. Mas a gente achou estranho. E a veterinária nem pediu, tipo, pra fazer um exame, um hemograma, como diz, um ultrassom. A gente que teve que solicitar isso. Eles fizeram, não encontraram nada. E então tá bom. Passou-se 2 dias, a gente começou a observar que o Ozzy tava ficando muito amarelo, tipo a mucosa dele, então na parte da gengiva dele tava bem amarela, o olho dele tava bem amarelo, e à noite a gente percebeu que a orelha dele, a parte rosinha, tava bem amarelo. Então a gente correu para outro veterinário e a gente teve que internar ele. Ele tava com... Bom, agora eu não vou saber falar o nome, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo. E ele tava com isso, e ele ficou internado. Ele ficou internado, se não me engano, uns 4 dias. E assim, aquilo que eu comentei no começo, né? Eu nunca tive gato, eu sou do time cachorro. E o Ozzy sempre foi um grudinho comigo, então eu senti muita falta dele nesses dias que ele ficou internado, sabe? Ele era um grudinho mesmo, dormia nas minhas pernas, enfim. Era muito difícil. E aí ele voltou mais espertinho e aí ficamos mais aliviados. Passou-se um tempo, novamente, o abdômen dele tava, né? E eu mandei o vídeo pro doutor e falei, nossa, é normal? Aí ele falou assim, pode ser uma febre, mas não sei. Aí eu falei, você posso levar ele aí? Aí a gente foi levar ele. Só que antes disso, ele foi na caixa de areia e ele soltou um negócio muito estranho, que era enorme, assim, parecia um macarrão, sabe? Que, quando a gente levou pro doutor, o doutor disse que era uma toxocara. Esse doutor, ele disse que a toxocara é normal, que é um verme, enfim, que dá nos gatos, é normal, e que era só dar o vermífugo e que ia ficar tudo bem. Aí o Ozzy lá internado, eu esqueci de contar. E primeira vez que ele ficou internado com esse doutor, ele começou a apresentar o olho esquerdo, direito, esquerdo. O olho esquerdo dele começou a apresentar um esbranquiçado. E a gente falando pro doutor, o doutor falou, deve ser algum funguinho, logo passa. E ok, aí quando ele veio pra casa começou a piorar, e a gente falando, né, tipo, a gente teve que falar, será que a gente precisa de um oftalme, etc. E ele falou, não, vai sarar, não sei o quê. E aí a gente já não gostou muito, mas aí a gente internou ele de novo, né, nessa segunda vez, enfim. E depois a gente teve que ficar levando ele uns 3 dias pra tomar injeção. Voltou pra casa, ele já tava um pouquinho melhor em relação... Ele estava se alimentando, ele estava mais animadinho, porém se passou alguns dias... E nesse período que ele ficou internado, a gente teve uma consulta com o oftalma, tá? O oftalma disse que poderia estar tendo uma hemorragia, mas que, na verdade, era uma oveite, tá? Que é um dos sintomas também da PIF, né? Então a gente tratou com a Esther, então deu uma super melhorada no olho dele e a gente estava muito feliz. E a gente começou também o tratamento do toxocara, né, que a gente tratou com o vermífugo, enfim. Aí a gente falando, então agora ele vai melhorar. Passou-se uns dias, o Ozzy, ele parou de comer. E a gente falou assim, olha, a gente não vai levar mais naquele veterinário, porque a gente também não gostou desse veterinário, a gente não sentiu confiança. Vamos pro outro. E assim, a gente tava tentando ir no mais barato, né? A consulta mais barata, os exames mais baratos. E é aquela coisa, a gente, com o pensamento de pobre, né? Porque a gente é pobre, a gente quer ir no mais barato, mas o barato sempre sai mais caro. E aí a gente foi nesse que era mais caro. E eles falaram pra gente, no dia que ele foi internado, tocaram nele e falaram assim, olha...
vai ter que fazer um negócio aqui. A gente vai tirar um ultrassom, a gente vai fazer um hemograma, mas a gente já tá vendo que ele vai ter que ficar internado. Aí no dia ele ficou internado, logo o doutor me ligou à tarde, dizendo que o Ozzy ele teria que fazer uma drenagem no tórax, uma drenagem no pericárdio, que é a membrana envolvida do coração, e que ele precisava de uma bolsa de sangue, ele estava anêmico. Aquilo para mim foi um choque, ainda mais porque o doutor falou por telefone e ele disse para mim que tudo o que estava acontecendo ele poderia entrar em óbito, tanto naquele momento que o Ozzy estava internado, quanto nos procedimentos que ia fazer. Então eu fiquei em choque e autorizamos eles a fazerem a drenagem do tórax e também o hemograma. Então no primeiro dia fez a drenagem, no segundo dia que ele estava lá, ele tomou a bolsa de sangue, porque teve que esperar o doador, né? E também porque teve que buscar em São Paulo. E ele recebeu bem a bolsa de sangue, também a drenagem deu tudo certo. A do pericárdio, a gente ficou com receio, o Fábio estava fora, então ele foi lá pessoalmente conversar com a doutora e a doutora comentou que ele precisava urgente fazer da drenagem do pericárdio, que senão ele poderia entrar em óbito. O Fábio, ele teve uma consciência, ele falou, olha, a gente acabou de fazer uma drenagem, né, sofreu, fez uma drenagem no tórax, ele tá fraquinho porque ele teve que receber uma bolsa, então é melhor esperar um pouco. Então esperamos alguns dias, se não me engano, no domingo a doutora, ela disse que era urgente, a gente tinha que fazer. Então na segunda-feira a gente autorizou fazer no pericárdio. Estava marcado para as 14 horas, eu fui um pouquinho antes ver ele e eu nunca me senti uma pessoa tão confiante na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa tão positiva na minha vida quanto aquele dia. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ele ia vencer, que ele é um vencedor. E foi, sabe? Ele venceu mais uma. Foi retirado 60 ml de um lado e 80 de outro. Ela disse que era muito para um gatinho pequeno. E nesse meio período também a gente tinha marcado para fazer uma consulta em Sorocaba com um especialista. A gente cancelou e pediu de um especialista aqui, desse último veterinário que nós passamos, né? Dessa internação. E a gente conversou com ele. Ele diz que por todo o histórico que o Ozzy passou, ele não descartaria a PIF, porém que a gente ia tratar a Toxocara, porque como também tinha no histórico, podia ter sido a Toxocara ter feito todo esse caos no Ozzy, tá causando isso. Mas ele não descartava a PIF. Então a gente... Mas aí, tipo, a gente já tinha lido alguma coisa, assim, muito por cima sobre PIF, mas eu achava, né, pelo que a gente tinha lido, não tinha cura. E depois desse dia que eu conversei com ele, que foi numa segunda-feira, comecei a pesquisar, enfim, comecei a ver alguns relatos, relatos bem rasos aqui na internet, que é bem difícil de achar alguma coisa, e vi um estudo, vi que tem a possível cura da PIF, é muito caro, mas eu não achava aonde que eu comprava, eu tava num desespero, eu falava, gente, e agora? Vamos esperar, vamos tratar a Toxocara, se não for, a gente começa a tratar a PIF, enfim, não fiquei perdida. Enfim, ficamos perdidas, enfim, a gente tava tratando o Ozzy. Aí, o Ozzy foi liberado, 2 dias pra ficar com a gente. E no primeiro dia que o Ozzy estava aqui com a gente, ele não se alimentou, não queria se alimentar, ele não queria tomar as medicações, que era comprimido, então a gente tinha que forçar, era muito ruim isso. E a comida a gente bateu no liquidificador, a ração, e com o sachê para tentar dar na seringa para ele. Ele meio que recusava, mas a gente forçava ele a comer, senão ele teria que ficar internado de novo. E assim, a internação é muito cara, né? Aqui, nesse caso, a gente teve que pagar R$200 a diária dele ficar lá.
Então tava pesado pra gente, a gente queria que ele ficasse em casa. Acho que nem tanto por conta dele ficar lá, porque ele tava sofrendo lá, mas porque a gente queria ficar com ele, né? A gente queria ficar com ele. A gente queria sentir ele. E foi muito difícil a gente dar medicação pra ele. A gente sofria, a gente tava chorando, sabe? Porque era muito complicado ver ele sofrendo assim, tão pequenininho, sabe? De tudo que ele passou. Então, enfim, à noite ele começou a apresentar uma respiração meio diferente. E um outro detalhe também que eu não contei durante esse tempo todo aí, ele tava com uma mania de querer ficar lambendo a parede e comendo areia. Então ele não ia na caixa de areia pra fazer suas necessidades, ele queria comer areia, então eu tinha que ficar toda hora em cima dele. E ele tomava muita água. Então também é um ponto que vocês precisam ficar atentos. Se o gato estiver fazendo isso, já corre que pode ser princípio de PIF, sim. E aí, nesses dias que ele ficou com a gente, ele teve isso, ele começou a lamber a parede, ele começou a lamber o chão e ok, ele dormiu com a gente e ele tava meio que respirando assim, mas logo passava, uma respiração mais pesada. Ok, no dia seguinte, novamente, ele tava meio desnorteado, ele tava meio, sabe, ele fazia xixi, a gente deixava ele no quarto e a caixa de areia a gente não podia deixar, a gente punhou a caixa de areia sem areia, só que com papel para ele poder urinar. E ele, a primeira vez ele urinou, depois a segunda vez ele não conseguia ir na caixinha, ele só ia no tapete e depois ele começou a ficar meio desnorteado e fazer xixi no chão mesmo. Ele não chegava nem no banheiro. E bebia muita água. Teve uma hora que eu parei de dar água pra ele. E nesse momento que deu o estralo, eu falei assim, não é a toxocara, sabe? Esse tratamento não vai curar a toxocara. Certeza que é PIF, vamos correr. Então eu mandei um e-mail pros voluntários que ajudam nessa ponte. Eles me responderam, eles me passaram tudo. No meu caso, eu preenchi um formulário e esse formulário tinha que colocar tudo o que aconteceu de sintomas com o Ozzy e também o peso que ele estava antes e o que ele estava nesse momento. O meu gato pesava 3,10 e aí ele estava pesando 2,5, se eu não me engano. E foi indicado ele tomar 6 ampolas, na medicação comprar 6 ampolas, que daria para 20 dias pra gente ver a reação dele, né? Porque lembra, o tratamento era 84 dias. Mas para ver a reação dele, se ele ia se adaptar e etc, né? E custou na faixa de R$2.800. A gente teve que fazer essa transferência e aí tem o IOF, né? Tem o imposto. Tudo ficou em R$3.000, essas 6 ampolas. Aí nessa noite ele tava muito mais, sabe, assim, com muita dificuldade. Então, a gente foi, levamos ele, internamos ele de novo, fizeram a ultrassom, disse que tava com muito líquido no tórax, eles tiveram que drenar, então na segunda-feira, isso eu tinha levado ele no domingo, na segunda-feira ele teve que fazer a drenagem de manhã. A drenagem tinha dado tudo certo, tiraram o líquido dele, tinha muito líquido. E nisso o Fábio estava para São Paulo, ele estava para chegar e eu precisava fechar a compra, né? Só que eu não queria fazer sozinha por conta que não tinha como eu fazer isso sozinha por impulso, fazer alguma coisa errada, enfim. Então foi que o Fábio chegou em casa, era 7 horas, nós fechamos, nós compramos, o Fábio fez a transferência e tem que ser dinheiro vivo, né? Dinheiro, não pode ser no cartão de crédito, tipo parcelar. Não, você tem que pagar, fazer a transferência. Então, o Fábio fez isso, era umas 7 horas da noite. Se passaram uns 10 ou 15 minutos, nos ligaram, falando que o Ozzy ele tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória e que ele teria falecido. Pra mim ali
Foi um momento muito difícil, sabe? Tipo, desabei muito. Porque eu tava na esperança que a gente ia começar o tratamento dele. Porque no dia que você faz a transferência, se eles têm no estoque deles lá, a gente pode retirar no dia seguinte ou pedir pro motoboy. Então, poxa, a gente tinha comprado, a gente ia começar o tratamento e aí ligam pra gente falando que ele faleceu. Sabe, é muito difícil. Enfim, é isso. Eu queria relatar isso aqui pra vocês, eu não vou mais me alongar aqui, mas dizer pra vocês que sim, a PIF tem cura. Tem vários gatinhos que estão sendo curados e que se você vê algum dos sintomas, não fique alongando muito, achando que é outra doença, vai atrás. A medicação, claro, é muito cara, as ampolas são muito caras e, como comentei, tem que ser transferência em dinheiro, não pode ser parcelado em tantas vezes. Mas você pode, de alguma forma, fazer uma vaquinha, fazer rifinha, que tem muitos gatinhos que estão precisando e estão fazendo desta forma. E também eu recomendo que vocês possam ajudar essas pessoas, porque tanto o tutor sofre, quanto os gatinhos, né? Pela vida dele lutando, porque o Oz sofreu muito e a gente não sabia que ele estava sofrendo, assim. A gente desconhecia dessa doença, né? Enfim, então eu vou até deixar aqui alguns links de alguns gatinhos que vocês possam ajudar comprando a rifinha, nem que seja R$5. Você pode fazer também a vaquinha, enfim, vocês poderem ajudar eles, tá? Eu só queria relatar isso mesmo aqui. Lembrando que esse canal aqui não é sobre esses assuntos, mas assim, eu tô comentando isso aqui porque eu acho que é necessário, é uma utilidade que vai provavelmente orientar outros tutores, tá bom? Então é isso, obrigada.